A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez voltamos aqui com o nosso devocional do livro de Provérbios e dessa vez no capítulo 14. Já estamos quase na metade do livro de Provérbios. E hoje vamos comentar sobre alguns versículos do capítulo 14, já que ele possui 35 versículos. E não vamos abranger todos os 35, porém vamos comentar alguns. E o primeiro deles é fantástico. Eu creio que em algum momento da sua vida você já ouviu esse versículo 14, capítulo 14, verso 1, que ele diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Em outras versões diz: mas a tola a destrói com as próprias mãos. E é algo muito importante e bem oportuno, principalmente para aqueles que são casados, para aqueles que vivem juntos, seja numa união estável, seja simplesmente morando juntos, ou um namoro que já há mais tempo permanece. Por quê? Não se aplica somente à questão à mulher sábia. É claro que num relacionamento a mulher tem um papel fundamental. Ela quem dá equilíbrio e ela também, em muitos momentos, desestabiliza a relação. Mas é claro que também o homem também cabe muito bem nesse versículo. Por quê? O sentimento de posse, de querer ser dono, de controlar tudo, de querer saber tudo, onde vai, quando vai, como vai, por que vai e com quem vai. Não é verdade? Quem já namorou ou vive um relacionamento, de certa forma, sufocante, claustrofóbico, principalmente na questão de controlar tudo, sabe o quão difícil é lidar com situações assim. Mas a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa. É com sabedoria. Saber lidar com outra pessoa, com outro gênero, principalmente com outro temperamento, com uma outra cultura. São muitas coisas que têm que ser levadas em consideração num relacionamento. Por exemplo, eu vim do Nordeste e se eu me envolvo com alguém daqui de Goiás, por exemplo, são duas culturas diferentes. Um estilo de educação diferente, educação familiar eu me refiro. E muitas outras coisas devem ser levadas em consideração, os gostos, até pelas preferências alimentares. São muitos detalhes que devem ser considerados. As famílias também que vão se juntar, porque quando você se casa com uma pessoa, você também, por conseguinte, casa com a família dela. Não tem como você excluí-la e afastá-la de tudo. Não tem. Até mesmo do seu círculo de amigos. Ou vocês fazem parte, integram-se, ou fica difícil. Por isso que Salomão deixa bem claro: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, né, com as suas próprias mãos, ela derruba a sua casa. Por quê? Tem muitas discussões, pontos de atrito, de conflito, que devem ser contornados de uma maneira sábia, né? Uma abordagem específica. E isso é muito importante no relacionamento, principalmente o diálogo e o respeito. Ajuda demais. E precisamos entender que isso não somente se aplica no relacionamento interpessoal de um casal, mas em todo o relacionamento enquanto pessoa. Nós devemos buscar sabedoria para lidar com esse tipo de situação. É extremamente difícil. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. É verdade. Ah, você já cometeu o erro, deixa pra lá, esquece, vida que segue. Não. Tem certas coisas, certos momentos, certas situações a quais nós somos confrontados que nós precisamos sim ir lá e se desculpar, ir lá e tentar reparar. Por exemplo, se eu vou na casa de alguém e quebro acidentalmente algum objeto, danifico algo que é importante para aquela pessoa, por que não reparar? Por que não ir lá presenteá-lo com um novo item se eu estiver dentro das minhas posses? Dentro da minha condição financeira. Por que não? Por que não agradar? Já recebi muitas visitas aqui em casa. Já quebraram muitos copos, pratos. Isso para mim era irrelevante. Mais uma vez, a filha de um amigo meu veio aqui na minha casa, pulou no sofá, pulou na cama, pulou em tudo.
e pegou uma lembrança que eu havia trazido de Acapulco. Aí quebrou. O pai dela nem mesmo se desculpou. Ele falou, minha filha, você quebrou. Eu falei, pois é, e eu não vou voltar em Acapulco para comprar um outro item desse. Existem formas de pedirmos desculpas e existem maneiras de tentarmos reparar os erros. A gente precisa estar atento a essas coisas, porque às vezes para mim é um erro banal, para o meu amigo, é só uma lembrancinha, um ímã de geladeira. Para mim havia toda uma carga emocional ali, tinha boas lembranças das pessoas com as quais eu convivi, que estavam comigo no momento em que eu comprei, por que eu comprei, ou seja, não era o valor financeiro, era o valor emocional que estava ali. E nem mesmo um pedido de desculpas eu recebi. Já liberei perdão, tá? Veio uma outra pessoa aqui em casa e me ajudou a colar os pedaços do meu ímã de geladeira. Mas era algo que para mim valia muito mais que um prato ou copo ou coisa assim. Por conta de toda a bagagem de memórias que estavam ali vinculadas àquele objeto, que me traziam excelentes recordações de uma viagem inesquecível. Então, que nós tenhamos esse desejo, essa boa vontade de sempre buscar reparar o pecado cometido. Os insensatos acham desnecessário, zombam até da ideia. Eu pedi perdão se foi ele que me ofendeu? Jamais. Se ele quiser que venha aqui. Foi assim que Jesus te ensinou? Não foi, né? Mas a palavra de Deus está aqui nos afirmando exatamente isso. Devemos sim buscar reparar o pecado cometido. Os justos de boa vontade entendem isso de forma natural, é até meio que espontâneo, automático. Porém, para o pecador já é diferente. E no verso 9 diz assim, os insensatos, verso 10, cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. É verdade. Algo muito profundo nesse versículo que daria uma pregação, até mesmo um estudo bíblico. Por quê? Nenhum de nós conhece a dor do outro. Como eu falei a respeito do versículo anterior, um objeto simples, até barato, que tem toda uma carga de boas memórias e boas lembranças. Estava ali, foi quebrado e não houve um pedido de desculpas. É claro que isto é pequeno comparado à dor e à mágoa de um coração. E nisso nós devemos ficar atentos, porque às vezes uma palavra sua, mesmo que involuntária ou, sei lá, você está divagando e fala algo e uma pessoa pode se ofender por aquilo, porque para ele que já vem com toda uma bagagem de tristeza, de decepções. Hoje em dia, a depressão tem acometido a muitos. Porque são processos, são ciclos que nunca mudaram, feridas que nunca foram saradas plenamente e, vez ou outra, alguém toca nessa ferida. E não tem como você mensurar a dor do teu próximo, porque ele é quem sente. Nós temos uma maneira diferente de sentir as coisas. Para mim, às vezes, um não é simplesmente um não. Algo banal, vida que segue, vou adiante. Mas outro pode se sentir mais ferido com isso. Deve-se entender que o meu grau de sensibilidade é um e o do meu próximo pode ser outro diferente. Não se trata de que, ele é fraco, é sensível demais, extremamente delicado, em excesso. Não. Cada um de nós reage de maneira diferente. Os estímulos, as emoções, todas as situações às quais eu fui submetido na minha infância são diferentes das experiências do outro. E mesmo assim, um maior exemplo sai na minha casa. Eu e meus 2 irmãos somos totalmente um diferente do outro, os 3.
são totalmente diferentes. Cresceram juntos, trabalhamos no mesmo local na infância. Isso, começamos a trabalhar bem cedo. O mais novo começou com 10, eu com 11 para 12 anos e o meu irmão mais velho já com 13 anos. Todos nós três trabalhamos no mesmo serviço, trabalhamos em serraria, sol a sol, carregamos peso, enfim, para ajudar a nossa família que era extremamente pobre. Mas, quando nos tornamos adultos, ficamos totalmente diferentes um do outro, mesmo vivendo, estudando na mesma escola. Todo o ensino médio e parte do ensino fundamental, eu estudei com meu irmão mais velho. E ainda assim, dentro da sala de aula, nós éramos diferentes. Então, não seja precipitado no julgar a dor do teu irmão. A maneira de ele sentir e de receber determinadas emoções é diferente da tua. A gente tem que respeitar, procurar entender. Romanos 14 fala de sermos mais compreensíveis e tolerantes com os irmãos mais fracos na fé. Mas e aqueles mais fracos emocionalmente? Ele pode ser fraco emocionalmente, mas pode ser extremamente forte em outras situações da vida. Portanto, não despreze a capacidade do teu irmão. Respeite, ajude, entenda. Lidar com pessoas, conviver com pessoas não é algo fácil. Eu mesmo, pela minha profissão, eu gosto de trabalhar computador e uma pilha de papéis. Tem pessoas que surtam com isso. Eu amo. Mas não me ponha para fazer um atendimento ao público, eu não consigo. Eu consigo me expressar com mais facilidade diante de uma câmera, eu sozinho dentro de um quarto, fechado. Mas em público, eu engasgo, eu perco a fala, eu fico sem voz, eu não sei o que falar. Eu não tenho essa habilidade de lidar com o público. Mas outras pessoas têm. E nós precisamos entender as qualidades, avaliar, verificar, procurar entender cada pessoa. E esse versículo eu achei muito, muito forte. Falou muito ao meu coração. Cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar sua alegria. Não tem como a gente dividir, entender, compreender o que se passa no coração do outro. Como eu disse no início dos devocionais, coração é chão que ninguém pisa. Nós não entendemos. Nós temos que respeitar, procurar entender, se solidarizar com o nosso irmão. Prosseguindo aqui, há outro versículo que é muito comum nós comentarmos, às vezes não sabemos onde está. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Exatamente. Em muitos negócios, em muitos projetos. Olha, tem tudo para dar certo. Está ali, não tem como falhar. Mas o final deles pode ser morte e destruição, sim. Se nós não ficarmos atentos à voz do Senhor, dizendo, olha, não é por aí não, não é dessa maneira. Eu já perdi muito dinheiro, sabe? Ia comprar um apartamento dos meus sonhos, gente, do lado do meu trabalho, imenso, cheio de armários, um piso maravilhoso. Mas Deus já havia dito, não se precipita. Eu esperei 2 semanas, falei, não, tá bom. Mas Deus já tinha dito lá atrás, não se precipita. Mas eu entendi que era para esperar um pouquinho. Esperei 2 semanas e fui lá e fiz o negócio. Dei uma entrada. Sabe o que aconteceu? A documentação do apartamento há 1 ano não está pronta. E eu perdi quase toda a entrada, recebi picado. Tive muito desgaste, passei muita raiva, confesso. Passei muita raiva, até que eu liberei perdão e falei, Senhor, está em tuas mãos, eu perdoo eles, enfim, e te peço perdão, porque eu não ouvi a tua voz, não quis dar ouvidos à tua voz. Estava tudo certo, o banco aprovou, estava tudo ok, de repente a documentação estava irregular. E quase 1 ano depois, porque há pouco tempo eu tive contato com o corretor e ele falou, olha, aquele apartamento ainda não está regularizado totalmente a documentação. Porque tinha muitos embaraços. E Deus havia dito, não se precipita. Por isso, irmãos, eu te falo,
Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é morte e destruição. Por isso, fique atento à voz do Senhor. Eu perdi dinheiro, perdi tempo, sonhos frustrados, planos frustrados, tudo porque eu não dei ouvidos à voz do Senhor. Eu não entendi. Mas o Senhor já havia dito bem claro, não se precipita nesse negócio. Porque estava tudo aparentemente certo, mas não estava. E Deus conhece, Deus está no futuro. Deus é onisciente e onipresente. Ele está no futuro. E Ele já sabe. E Ele grita lá ao teu ouvido, César, espera. Eu esperei 2 semanas e achei que meu tempo estava suficiente. E hoje, 1 ano depois, não foi o suficiente. Não é verdade? Que a gente possa ter essa consciência de que é melhor ouvir a voz do Senhor. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Exatamente, tem o sorriso de trás da depressão. Eu comentei há pouco sobre depressão e é realmente algo que nós devemos ficar muito atentos. Tem irmãos do nosso lado que estão sorrindo. Está tudo bem com você, fulano? Sim. Uma bênção, estou usufruindo as bênçãos dos céus, estou em paz com minha família, com meu emprego, mas tem algo lá dentro que não está. O coração está sorrindo, a boca está sorrindo, mas lá dentro, que tenhamos a sabedoria e a sensibilidade de procurar no Senhor ajudarmos os nossos irmãos assim, porque tem pessoas que não reconhecem dentro de si, não é porque eles negam, somente. Ele nega que tem isso. Tem pessoas que negam. Você está vendo e ele, não, eu não estou assim. Já tem outros que não conseguem expressar, verbalizar aquilo que sentem. Por isso a sabedoria de Deus é tão importante. Porque ela vai te dar esse feeling, essa sensibilidade, essa capacidade de entender e ver. O discernimento espiritual vai te fazer ver aquilo que muitos não veem. E assim você pode ajudar o teu próximo. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. E esse versículo aqui, o versículo 21, nós podemos fazer um link com o verso 31, que diz: oprimir o pobre é ultrajar seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, que nós possamos ajudar os necessitados, aqueles que precisam de roupa, de dinheiro, de consolo, de um ouvido, sim! Tem pessoas que só querem ser ouvidas, carecem de atenção. Uma época eu trabalhei no Procon, e lá eu tinha um tempo de atendimento para cada pessoa que sentava na minha mesa. E via muitos senhores e senhoras, pessoas idosas, que queriam apenas conversar, tinham um problema simples. Às vezes não era nem lá no Procon, mas eles queriam ser ouvidos. Eram necessitados, sim, de atenção, de ouvir. Por isso a gente tem que ficar atento às necessidades do nosso próximo, às vezes não necessidades físicas, mas necessidades emocionais. O ouvir, um abraço, nossa, como eu costumo dizer, o abraço é terapêutico, você pode curar um coração ferido com um simples abraço, mas aquele abraço espontâneo, genuíno, um sorriso no rosto, ajuda tanto. É claro que a necessidade financeira, hoje em dia, em tempos de uma pandemia, é muito importante e necessária a ação social das igrejas, você mesmo fazendo bem ao teu próximo. Mas a atenção é muito importante. Por isso, ajude o seu irmão necessitado, seja qual for a necessidade dele. César, eu não tenho dinheiro, eu não dou conta de ouvi-lo, porque senão vai ser, ao invés de um chorando, vai ser 2. Então, ore. Se você está impossibilitado de ir, ore. Se você sabe que algum dos seus irmãos, amigos, familiares, parentes, conhecidos, ou sabe de alguém que passou na TV e está passando por uma necessidade e você gostaria de ajudá-lo, ore por ele. Interceda por ele. Clame a Deus e faça o bem. Porque é a oração que move o braço de Deus e com certeza Deus vai ouvir o teu clamor. Se disponha. É somente isso que Deus pede para ti.
Se disponha para fazer, porque eu vou te dar os meios, os recursos, as condições para você fazer isso. Prosseguindo aqui. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte, com certeza. Não há muito o que dizer esses versículos, porque eles já dizem tudo claramente. É o temor do Senhor que nos dá uma fortaleza segura e refúgio para os nossos filhos, para as pessoas a quem amamos. É só com o temor do Senhor, respeitando e atendendo o Senhor, e estando sempre com os ouvidos atentos à voz dele, que fala aos nossos corações. E para concluir, eu gostaria de ler esse verso 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm entendimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. É verdade. É algo bem visível a todos. A sabedoria repousa no coração dos que têm entendimento. Então, irmão, busca, peça. Se você não tem, ou se você tem e acha que tem pouca, busque mais, peça mais. Porque Deus disse lá, através do apóstolo Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente a todos a que o pedirem. Peça com fé. E você vai ter. Busque de Deus. Seja útil para o reino de Deus. Seja útil para o teu próximo. Faça a vontade do Senhor. Honre a Deus com o teu tempo, com a tua capacidade, com as tuas habilidades, com os teus dons, com os teus bens. E voltando lá para o verso 1, onde tudo começamos, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, você, homem de Deus, mulher de Deus, busque sabedoria, edifica a tua casa e a tua família na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e nos vemos no próximo devocional do capítulo 15 de Provérbios. Fiquem todos na paz do Senhor.